Boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria que aqui nos reunimos, mais uma vez na Agenda Espírita Brasil, para mais um banquete de luz espiritual nesta noite, nesta quinta-feira. E hoje, um dia especial para nós estamos recebendo o nosso queridíssimo Márcio Costa. Que bom revê-lo, Márcio. Seja muito bem-vindo. Boa noite, querido. Boa noite, Rebouças. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, amigos da Agenda Espírita Brasil. Alegria toda nossa de estarmos aqui nessa oportunidade de estudo. E faça as honras, Rebouças. Com certeza, é uma felicidade imensa recebê-lo, Márcio. Espero que seja a primeira de inúmeras vezes que nós vamos ter a alegria de ouvi-lo, né? Então, Márcio Costa é divulgador da doutrina espírita, palestrante, estudioso da doutrina espírita e, além do mais, nos dá a alegria de fazer parte da Agenda Espírita, Agenda Espírita Brasil. É um dos conselheiros da nossa casa, aqueles mais estimados. Então, será para nós uma grande honra, uma grande alegria ouvi-lo, Márcio. E nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos passar a palavra, eu vou fazer a página inicial, e logo depois a gente passa a palavra para a Maria Lúcia, para ela fazer a prece inicial. Maria Lúcia, antes disso, só as palavras do nosso Márcio. Sim, bem-vindo, Márcio. Dessa vez tu vais falar, né? E nós vamos ficar muito felizes de te ouvir. Um amigo tão querido, com ideias tão boas, uma pessoa assim, super legal, super equilibrada, e um exemplo que eu considero para todos nós. Então, é uma honra a gente poder te ouvir hoje. Tá? Vai ser um grande prazer para todos nós. Vocês sempre muito generosos. Então, vamos à página de hoje, que é do livro Caminho Seguro, do Lorival Lopes. E a página hoje é Bom Ânimo. Olha só que página linda, né? E ele vai dizer para a gente assim: toque a vida com ânimo. Aparecem os pesares, as preocupações, as marchas e contramarchas, mas você tem de dirigir bem o carro da vida, atento aos buracos da estrada, à névoa, à lama, aos outros percalços. Com ânimo você vence. Assim como os imprevistos de uma estrada na vida, existem as preocupações, os desânimos, as doenças, que pedem sua atenção para que você se saia bem e empregue em cada situação a marcha adequada. Triunfe. Dirigir bem o carro da vida é estar bem disposto em toda a situação. Então, página de bom ânimo para nós todos, para nós, Márcio. Eu vou, então, passar a palavra para a Maria Lúcia, fazer a prece, e logo em seguida o nosso Márcio vai nos dar a alegria de trazer a mensagem da luz. Maria Lúcia. Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento em comunhão com os espíritos amigos que aqui se encontram, certamente nos iluminando, nos dando ideias boas, que o nosso irmão Márcio Costa receba essa luz desses amparadores nesse momento, iluminando suas ideias e fazendo aquilo que o coração melhor faz, que é falar de amor. Então, vamos aqui nesse banquete de luz que chegará a nós, apreciar e aprender um pouquinho mais da nossa doutrina, que tanto nos ensina, e só podemos agradecer todos os dias por ter esse tesouro em nossas mãos e irmãos que conseguem propagar isso e disseminar essa luz para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado aos amparadores e que assim seja. Então, agora nós estamos só ouvindo. A palavra é sua, Márcio. Fique à vontade.
Muito obrigado mais uma vez, Rebouças, por todo o carinho, Maria Lúcia, por essa recepção tão calorosa de vocês, irmãos da Agenda Espírita Brasil, a qual, com muito carinho, a gente sempre nomeia de uma orquestra, porque todos trabalham unidos, então é uma alegria estar aqui nesse trabalho agora, não só com os irmãos da Agenda Espírita Brasil, mas também quando eu digo os irmãos, que eu digo aqueles já trabalhadores da Agenda Espírita Brasil, mas com todos os irmãos que nos assistem agora, de norte a sul desse país, de leste a oeste, ou então rompendo fronteiras em outros lugares, em outros países, e que têm a oportunidade de estar conosco agora, nesse momento de reflexão, nesse momento de estudo, tão necessário à nossa vidinha. Em primeira mão, eu quero agradecer a Deus e essa espiritualidade sublime de amor e luz que nos envolve na noite de hoje, pela oportunidade do trabalho que temos, pela oportunidade de estarmos aqui, e humildemente eu peço que possamos trazer as palavras adequadas a par de nossas limitações, como muitas vezes bem lembra o nosso amigo Navarro, e trazer para todos a necessidade, o estudo que realmente vai nos brindar com o acolhimento necessário para as nossas vidas, e é o acolhimento que a doutrina espírita nos concede. Rebouças falou justamente um texto, o título, sobre bom ânimo. Eu confesso que, como sempre, esses textos que antecipam a nossas palestras, nossas atividades, muitas vezes eles surpreendem a gente, porque o propósito a que eu me coloco aqui hoje na noite, nessa noite de hoje, ou em outro horário, conforme alguém for ver depois a gravação desse estudo, é justamente a questão do bom ânimo, tão necessário a esse momento que nós estamos vivenciando agora. Em meio a tantas fatalidades, podemos assim dizer, que estamos vivenciando, perda de irmãos, perda de parentes, amigos, há tantas perdas que infelizmente nós estamos agora vivenciando, que realmente não temos como tentar buscar o propósito a qual eu estou colocando aqui, ou pelo menos tentando trazer para o nosso trabalho de hoje, que é a questão do bom ânimo. Bom ânimo justamente para poder nós trabalharmos essa questão da fatalidade. Porque, como eu já disse, estamos vivenciando um momento no qual cerca de 37 milhões de pessoas no mundo já foram infectadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. 1 milhão de irmãos desencarnaram, até então, um somatório muito grande. E, naturalmente, esse somatório se alia uma dor muito grande de vários irmãos que sentem realmente a passar desculpa. Acho que tivemos algum probleminha com a internet do nosso Márcio, mas acho que ele já está voltando. Acho que o Márcio já está voltando. Foi alguma coisa que aconteceu, a internet é assim mesmo, vamos aguardar com calma. Daqui a pouco o Márcio retoma a sua mensagem de hoje, né? Então, tá aí, o Márcio está de volta. Tudo bom, Márcio? Continue, por favor. Ok, peço minhas desculpas, tivemos um problema, infelizmente a internet tem isso, e tivemos um problema de caráter técnico, né? Voltando então à linha de raciocínio, queridos irmãos, o que eu trago hoje realmente é com o propósito de buscarmos esse bom ânimo que foi muito bem colocado na literatura, na leitura realizada pelo irmão Rebouças agora, minutos atrás. Porque quando nós tratamos de fatalidade, de perdas, muitas vezes o nosso ânimo se abala. E nós mesmos, atualmente, nos vemos um tanto fragilizados com as questões que estão acontecendo, sabendo o potencial que tem uma doença, um acometimento que pode ocorrer devido à pandemia que ocorre no mundo nesse momento. Então, essa questão do bom ânimo é que eu venho trazer justamente lidando com essas fatalidades que estão acontecendo hoje, de maneira generalizada e no mundo inteiro, como eu já falei, acometendo diversas famílias.
Bom, mas para tratar, eu pensei em debater esse tema, né, com todos, levarmos a essa reflexão na noite de hoje, talvez não pegando um exemplo de fatos recentes, até para evitar, de alguma forma, uma sensibilidade maior, mas buscando um fato lá no passado, que já aconteceu, e foi uma carta escrita para Kardec, e nessa carta menciona um fato que ocorreu em setembro de 1857. Eu estou voltando bem atrás, para aprender um pouquinho com alguns exemplos que nós temos da literatura espírita. Naquele ano de 1857, precisamente em setembro de 1857, numa determinada noite, uma embarcação saiu do porto de Dunkerque, no norte da França, para cruzar a fronteira e chegar até a cidade de Ostende, na Bélgica. Para quem conhece aquela área ali, é uma região onde o mar ele é muito agitado, ele bate com força em boa parte do ano, em todo aquele litoral. E era uma travessia pequena, como se eu fosse fazer uma comparação hoje em termos de cidade no país, talvez fosse uma travessia entre Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, cidades próximas, né, no Rio de Janeiro, ou talvez cruzando a Baía de Todos os Santos em Salvador, uma travessia pequena. Mas naquela travessia, naquela noite de setembro de 1857, haviam 8 pessoas embarcadas. O mar começou a ficar muito agitado, e em meio àquela confusão, aquela movimentação da embarcação, começando a deixar todos tensos, o que ocorreu foi que a embarcação acabou derivando, acabou virando, e no momento em que essa embarcação vira, 4 pessoas automaticamente morrem afogadas, né, logo em seguida, e desencarnam. Outras 4 ficam penduradas na quilha, segurando durante toda a noite o que conseguiam se apoiar naquela embarcação. A quilha, aquela parte que fica embaixo, ou seja, quando a embarcação vira de cabeça para baixo, tem uma linha ali em cima que, como se fosse uma protuberância onde dá para se apoiar um pouco. E 4 pessoas ficaram ali, se segurando naquela embarcação. E assim passaram a noite toda, na realidade, como o próprio narrador da carta escrita a Kardec, ele conta, e eles passaram a noite toda esperando a morte, esperando o desencarne. Até que, mesmo a par de todas as dificuldades, do frio, do mar agitado, com o início da manhã eles conseguiram avistar a praia e aí conseguiram nadar até lá. E nessa carta, escrita a Kardec, publicada na Revista Espírita de março de 1858, o autor ele até relata a surpresa dele pelo fato de que ele sobreviveu e os outros 3 também que estavam com ele. Mas ele mesmo se indigna, ele fica indignado pela questão no entendimento dele, que ele talvez fosse uma pessoa que não valesse a pena ter sobrevivido. Dentre os outros 4 que pereceram no evento, havia, segundo o relato da carta, um padre, um freio, enfim, um líder religioso, havia também uma freira, e todos eles estavam com o objetivo de realizar uma missão de caridade na cidade de Ostende, na Bélgica. E eles, que efetivamente tinham um propósito, segundo o nosso narrador da carta, eles acabam perecendo. E, ao contrário, o nosso irmão ele acaba sobrevivendo e relata logo em seguida que já não era a primeira vez que aquilo acontecia com isso. Já era a 7ª vez em que ele escapava de um perigo tão iminente, de alguma coisa que realmente fosse tão iminente. E ele questiona por que ele teria realmente conseguido, daquela forma, conseguido passar por aquele momento de quase uma fatalidade, de quase desencarne. Né? Bom, como eu disse, Kardec publica essa história na Revista Espírita de 1858, em março, e no momento em que ele faz a publicação desse fato, ele interroga o espírito São Luís, que na época prestava apoio à Sociedade Espírita de Estudos Parisienses. E nesse momento da evocação, ele responde 4 perguntas que eu acho bastante interessante
a gente tratar dessas perguntas para nossa reflexão. A primeira foi a seguinte, que ele pergunta a São Luís. Quando o perigo iminente, eu estou fazendo agora o uso da leitura para não errar na pergunta, de forma que a gente possa fazer uma reflexão mais adequada. Quando o perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro espírito que afasta? Essa é uma pergunta interessante, porque se nós estamos diante de um perigo, e quando a gente trata de perigo, para a nossa reflexão da noite de hoje, quando alguma coisa potencialmente pode nos levar a uma fatalidade, uma doença, será que isso é, talvez, quando a gente escapa dele, é com um espírito que nos ajudou? Ou então um espírito que nos colocou nesse perigo? Certo? A primeira pergunta que Kardec faz é isso. Trazendo para o lado da doença, quando a gente, infelizmente, se infecta, se teve algum problema, será que algum espírito nos levou a algum local que nos levasse à contaminação? Ou então nos afastou desse local? Eu vou trazer muito nessa linha, porque dentro desse contexto é que eu gostaria de levar nossa reflexão na noite de hoje. E a resposta dele é bem direta, e é isso que nós devemos logo levar para a nossa reflexão. Quando um espírito encarna, ele escolhe uma prova. Ou seja, todos nós, quando nós viemos para cá, ou seja, quando nós encarnamos e viemos para esse mundo material, nós já viemos com uma prova que nós escolhemos. Né? E ele coloca ainda, elegendo essa prova, estabelece uma espécie de destino que não se pode mais conjurar, uma vez que está submetido, falo das provas físicas. Ou seja, o que ele está colocando aqui é o seguinte, e é importante a gente refletir no estudo da noite de hoje. Nós, antes de encarnarmos, nos colocamos, nós escolhemos as nossas provas, e essas provas acabam direcionando para que nós tenhamos um certo destino. Então, esse destino já estaria previsto para que nós viemos a passar. Isso no que tange as provas físicas, ele destaca bem isso. Porque ele coloca muito bem diferenciado o que poderia ser uma prova física e uma prova de caráter moral. A prova de caráter moral, vou falar um pouquinho mais adiante, que envolve a questão do livre-arbítrio. É a nossa escolha, ou seja, é a nossa vontade de fazer o bem ou o mal que vai levar a certas questões que vão envolver a prova. Agora, quando a prova é de caráter físico, ou seja, alguma moléstia que vai nos acometer, alguma fatalidade, algum acidente grave, algum desencarne, né, teoricamente inesperado, até mesmo, por exemplo, um infarto fulminante, enfim, qualquer uma dessas fatalidades físicas, de caráter físico, elas efetivamente, elas já são alguma prova que já está prevista dentro da nossa linha de planejamento reencarnatório. Kardec, já tendo essa colocação, e perguntando com relação à influência dos espíritos, São Luís responde justamente que, se for um espírito bom, ele pode até tentar nos aliviar para suportar aquele momento. Mas se for um espírito mau, ele pode até fazer com que, naquele momento da fatalidade, a gente fique mais abalado. Mas em nenhuma hipótese, São Luís coloca para nós que esse momento sofre a interferência de um espírito mau ou de um espírito bom. Ou seja, provas de caráter físico, como eu já disse, fatalidades, questões de saúde, já vem logo um primeiro esclarecimento para nós na noite de hoje, que elas são oriundas, elas são decorrentes de uma escolha nossa que nós fizemos antes mesmo da nossa encarnação. Não satisfeito com a resposta, Kardec vai mais adiante e ele faz outra pergunta. Quando o homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente, esse de alguma sorte é o seu agente. E caso se livre do perigo, se o espírito bom veio. Ou seja, ele retorna a mesma pergunta, reforça a pergunta, para termos a certeza que as fatalidades estão na nossa linha cronológica reencarnatória.
Ele quer ter a certeza disso. E aí, novamente, São Luís responde: os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons e maus, conforme a sua natureza. Quando a nossa vida é posta em perigo, é uma advertência que a gente mesmo desejou. É assim que ele coloca para a gente, a fim de que a gente tente se desviar de um determinado mal para que a gente se torne melhor. Então, o alerta que ele coloca para a gente é o seguinte: muitas fatalidades, muitos fatos que ocorrem na nossa vida, queridos irmãos, eles, como eu já disse, eles estão dentro da nossa linha reencarnatória, não sofrem essa influência dos espíritos, a não ser por pensamentos que podem nos abalar, nos assustar ou nos dar força para poder passar por ela, certo? Mas são provas que nós mesmos escolhemos justamente para que nós tivéssemos o alerta necessário. E é importante destacar que, antes da nossa encarnação, nós temos uma percepção, como espírito, das nossas necessidades de progresso, daquilo que nós precisamos usufruir da reencarnação que nos foi concedida, nesse dom divino de estar aqui, de modo que nós possamos progredir ao término desse período reencarnatório. Então, nós temos uma noção, ou pelo menos somos orientados, ou então, se o espírito realmente ele não tiver muita noção, ele é orientado a passar por determinadas provas que vão lhe auxiliar ao progresso. É importante ressaltar também que não há nenhum fardo que é colocado em nosso caminho que não sejamos capazes de suportar. Muitas vezes as provas, para nós, elas se tornam um fardo, como já coloquei, uma dificuldade muito grande. Todavia, nenhuma prova nos é dada que não tenhamos a força necessária para conduzi-la. E justamente esse ponto São Luís deixa muito claro. Fomos nós que escolhemos isso. Fomos nós que optamos por passar por determinados sustos para que nós parássemos, refletíssemos e tivéssemos um alerta de acertar o nosso trilho dentro da linha de uma conduta moral adequada. Esse é um dos outros ensinamentos que ele deixa bem claro para nós quando trata de ocorrências de fatalidade. Eu ainda faço questão de outra pergunta, essa, mais tarde ela foi colocada no Livro dos Espíritos, na pergunta 866, que é a seguinte: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Olha só a resposta mais uma vez. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, é melhor a suportar-te, tanto mais te elevarás. Ou seja, ele reforça a questão em que nós escolhemos a nossa prova. E se nós escolhemos provas mais leves, ou seja, de passar uma encarnação de uma forma mais suave, o ganho não vai ser igual ao ganho de caráter de espírito, de elevação, daquilo que nós vamos adquirir em termos de progresso espiritual após o nosso desencarne. Ele realmente não vai ser tão grande quanto aqueles que optaram por provas mais robustas, mais dolorosas, mais, eu diria que mais contundentes. Ou seja, a prova que nós escolhemos, toda ela sempre é no sentido do nosso melhoramento. E, naturalmente, quanto mais intensa, quanto mais perturbadora é a prova, e quanto mais nós resignarmos e aceitarmos essa prova que nós mesmos escolhemos, o nosso ganho, o nosso progresso espiritual ele vai ser muito melhor. Vai se adiantar muito mais por ocasião do nosso desencarne, ou até mesmo ainda nesse plano encarnado. Nessa pergunta, ele coloca a questão do livre-arbítrio. Porque nós exercemos a nossa escolha das provas antes de encarnarmos. Mas e agora, encarnados? Será que houve uma questão do nosso livre-arbítrio? Será que a fatalidade que aconteceu, ela foi decorrente da nossa escolha? Aí nós recorremos ao capítulo 10 do Livro dos Espíritos, onde na pergunta 851, Kardec, onde trata da lei da liberdade, Kardec coloca o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio?
Essa é uma questão bastante interessante que muitos de nós sentimos impelidos a tentar entender a diferença entre o que eu estou escolhendo daquilo que está acontecendo. Porque se nossa vida fosse um destino totalmente, eu diria que cartesiano, ou seja, um destino único, ou seja, escrito, totalmente reto, onde estaria nosso livre-arbítrio? Por outro lado, se eu exerço totalmente o meu livre-arbítrio, então onde estaria a questão do meu destino? Será que o que eu planejei lá atrás, então, não adianta? Ou seja, aquele destino que foi colocado, então não vai ser seguido efetivamente? Olha o que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova a sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é uma consequência da posição em que vos achais colocado. Mas ele reforça na resposta que trata-se de provas físicas. O destino que nós colocamos são provas físicas. E aí cabe ressaltar também uma diferença muito grande entre o destino de alguma coisa, de uma prova física, que vai refletir no progresso moral do espírito, e o destino de pequenas coisas. Imaginemos, irmãos, que a nossa vida seja uma estrada reta em que antes de encarnarmos nós conseguimos estar no alto de uma montanha, percebendo todas as nuances daquela estrada que vamos percorrer. Imaginemos que lá de cima, antes de encarnar, nós temos a percepção clara que em alguns trechos vão haver algumas pedras nesse caminho que vão nos levar a alguns tropeços. Pedras maiores, buracos, enfim. Antes de encarnar, nós temos uma percepção completa da nossa vida que nós vamos conduzir. Só que no momento que encarnamos, nós entramos dentro dessa linha do tempo e tudo aquilo passa a ser um destino programado, porém nós não temos a noção do que vai acontecer efetivamente. Mas temos o nosso livre-arbítrio. Então, onde vai a diferença da questão do livre-arbítrio e dessas provas? A prova física, ela é uma prova física, vamos assim considerar, e esse é um conceito importante para nós aprendermos, nós refletirmos na noite de hoje, segundo as palavras de São Luís e também do Livro dos Espíritos, que nos coloca, é que provas com uma dimensão, provas, ou seja, que tem a dimensão de nos abalarem, ou seja, que tem a dimensão de nos trazer, tem a robustez de nos trazer alguma impressão marcante daquele momento. Ou seja, essas provas rudes que muitas vezes nós passamos, seja um acidente grave, vamos colocar assim, um período crítico de uma internação no hospital, que são coisas que abalam, mexem muito com a gente. Essas são as provas físicas que nós estamos falando. São aquelas que têm a capacidade de mudar o eixo ou direcionar o eixo daquilo que nós estamos conduzindo da nossa conduta moral. Essa é a diferença entre a prova física e uma prova física comum. E o que eu estou falando de coisas comuns, que não estão no planejamento e são dignas do nosso livre-arbítrio? Até mesmo no Livro dos Espíritos nós encontramos esse exemplo. Me perdoe agora, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, agora me faltou um pouco a memória, mas há a comparação do dedo que a gente queima, por exemplo, quando está na cozinha fazendo alguma coisa. Nós queimamos o dedo. Opa, nossa, isso aqui estava planejado na minha vida. Eu queimei meu dedo, então isso foi um planejamento, foi meu destino, eu tinha que queimar meu dedo. Qual é a contribuição que aquele momento vai afetar no aspecto moral? Se for uma coisa que tenha algum contexto anterior, pode até ser. Mas se for alguma coisa simples, eu tropecei, isso estava no meu destino. Não é bem assim. Esse destino que é colocado no Livro dos Espíritos ou na Revista Espírita, essa prova física que é colocada e que nós entendemos como, e assim também é colocado como fatalidade, são
fatos, são fatalidades de caráter relevante e que vão fazer com que a gente sinta aquele momento de uma maneira forte em nossos corações e, de alguma forma, vão nos fazer refletir da nossa condição moral. Quantas vezes nós nos ouvimos aquelas histórias que, infelizmente, que tocam nossos corações, de pessoas, às vezes, que passam vários momentos no leito hospitalar e, no leito hospitalar, começam a sentir falta da família, começam a perceber o tempo que perderam sem ter tempo para estar com a família. E quando chegam no leito dos hospitais, começam a perceber que não consigo mais brincar com meu filho, eu não posso ver minha mãe, não posso falar com a minha esposa. Ou ainda no próprio íntimo, pacientes, às vezes, numa situação crítica, sentindo falta desses momentos. Aqueles que tiveram, infelizmente, foram acometidos pela Covid e cumpriram o isolamento, talvez tenham percebido um pouco disso. E que, felizmente, tiveram oportunidade da recuperação, talvez tenham tido a oportunidade de refletir um pouco nessa questão. Porque estar isolado, longe daqueles que amamos, longe daqueles que em algum momento tivemos tantas oportunidades de estarmos juntos e às vezes declinamos, porque estamos atarefados, porque temos que ficar mais tarde no trabalho, porque optamos por fazer uma outra coisa que era mais interessante, talvez no caráter físico, e declinamos dos momentos necessários em família. Esse é apenas um pequeno exemplo. E aí vem a doença, nos coloca acamado e nos coloca com a necessidade de que a reflexão, que os sentimentos brotem no nosso coração e percebam as ausências que nós mesmos criamos e que agora fazem falta. Esse é a questão física que São Luís nos ensina e que nós vemos no Livro dos Espíritos, que são colocadas por nós mesmos no nosso planejamento reencarnatório, para que a gente desperte, para que a gente não caia no erro de outras encarnações, de não percebermos falhas que nos levaram a perder, talvez, oportunidades do amor e da caridade. Esse é um ponto importante para refletirmos. Outra questão também que nós temos que refletir, quantos, às vezes, não passam por um acidente ou quase vivenciam um acidente e saem vivos, sem nada. E aí param para refletir. Nossa, vou voltar correndo para casa agora porque preciso dar um abraço na família. Então são pontos que a gente precisa refletir, que esses fatos não são à toa. Não existe todo um planejamento da providência divina, na maioria das vezes escolhido por nós mesmos. E esses fatos, eles vão dirigindo o nosso contexto, da nossa vida, daquilo que nós colocamos como um certo destino, que nós mesmos escolhemos para tentarmos ter uma melhora moral da nossa vida. Aí sim, começa a entrar o livre-arbítrio. Porque nós fazemos escolhas durante nossa vida. Quando estamos encarnados, começamos a fazer escolha e começamos a dizer aquilo que nós queremos fazer. Essas questões de escolha, elas entram no aspecto moral, porque podemos ser iludidos pelos apelos materiais, pela influência de espíritos que infelizmente estão numa condição mais apegada ao mundo material. E com isso, acabamos fazendo opções e escolhas que podem nos levar a outro destino, a outro caminho. Aí sim, mudaria aquela linha que eu disse da nossa vida. Pelo nosso livre-arbítrio. Sim, pelo nosso livre-arbítrio. Tá? Ou seja, em nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e entre o mal, entre uma opção e entre outra. Certo? Mas
aquilo que estava escrito com uma determinada ponto, uma fatalidade, está no nosso caminho. Pode ser que nós mudemos, certo? Porém, de alguma forma, se nós mudarmos aquilo que já estava previsto na nossa linha reencarnatória, já teríamos mudado anteriormente a nossa condição moral. Ou seja, alguma escolha. Mas nós não fazemos isso de uma hora para outra. Todos nós temos uma coisa chamada pressentimento. E Kardec não fica satisfeito quando ele faz aquelas perguntas para São Luís. E ele ainda coloca que assim, nessa questão do pressentimento. Vamos colocar assim. Aliás, até me permitam, antes de colocar o pressentimento, eu acho que é interessante a gente comentar a questão dessa percepção. Eu falei de pressentimento, né? Mas vamos colocar assim, antes de acontecer um fato, muitas vezes nós temos uma vozinha, que pode ser o pressentimento, sim. Mas Kardec, ele resolve um pouco mais além nessa questão, e ele vem para São Agostinho, para São Luís, justamente para perguntar. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não me explica se certos espíritos exercem uma causa, por exemplo, uma ação direta sobre o material. E ele cita, por exemplo, a questão. Se, por exemplo, o homem passa por uma ponte e deve cair, certo? E essa ponte vai cair, ele tem um acidente. Aí ele pergunta, por que o homem foi até lá? E por que a ponte caiu? Certo? Ele coloca isso. Primeiro, a questão dele ir até lá, naturalmente, o próprio instinto dele, levado a um pressentimento, ele vai fazer com que ele passe por um determinado local, que ele faça determinada coisa. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos impelidos a agir de uma determinada forma? É como se fosse alguma coisa que está escrito lá no fundo e diga para você assim, não, vamos fazer desse jeito. É aquilo que São Luís traz para a gente como sendo uma voz do instinto. E o que é a voz desse instinto que ele coloca para a gente? Essa voz desse instinto nada mais são do que impressões que nós temos na nossa caminhada, certo? Nós trazemos com o nosso espírito, já para nos alertar de fatos que vão acontecer na nossa vida. Ou seja, nós fazemos um planejamento anterior, certo? E esse planejamento anterior deixa impressões no nosso espírito. E quando geralmente nós estamos próximos a passar por uma determinada fase da nossa vida, vem uma voz do instinto e nos diz, uma voz interior que nos diz exatamente aquilo que nós temos que fazer, certo? Ou seja, nós somos impelidos, certo? Aí ele coloca outro exemplo também, Kardec não satisfeito, e pergunta, mas e no caso, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, um homem mal intencionado atirasse em mim, atirasse com uma pistola e a bala passasse de raspão. Isso está na pergunta número 6, lá da Revista Espírita de março de 1858. Essa bala se passou de raspão, não foi o espírito que tirou? Não. Ele fala, não, ele é bem claro. Aquilo ali, de alguma forma, era algum fato que estava para acontecer daquela forma. Claro, eu digo a questão da bala, aquela passagem da bala. Naturalmente, o disparo teve um dolo, que não seria desejado. Alguém que caiu, alguém que se deixou levar por uma influência negativa, por um livre-arbítrio negativo e acabou acometendo um fato. Mas a forma como a bala passa por mim, mantendo a minha linha do meu planejamento reencarnatório, isso aí segue um planejamento. Tá? Então ele faz uma outra questão aqui, que é justamente, ele reforça essa questão do instinto, e São Luís responde para a gente que a voz do instinto, nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres, são sempre válidos. Ou seja, a voz do instinto, ela é aquela impressão que nós temos forte e que muitas vezes pode ser confundida com um pressentimento, certo? Que pode ser esse pressentimento pode ser justamente uma impressão nossa sobre um determinado fato, daquilo que vai acontecer na nossa linha da vida, ou, às vezes, até influência de um espírito, que pode ser um espírito familiar nosso, um espírito amigo, um espírito protetor,
que vem e nos traz aquele pressentimento, conforme está lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, muitas vezes, nós temos um pressentimento de certas coisas que vão acontecer, que pode ser uma impressão nossa, dos fatos que vão ocorrer, ou ainda algum irmão, algum amigo que, de alguma forma, vem nos alertar de algum fato que vai acontecer. E Kardec, na pergunta 523 do Livro dos Espíritos, ele tenta dissociar uma coisa da outra, já que tem o pressentimento e a voz do Espírito. Como é que a gente vai fazer para, então, definir o que é isso? Será que isso vem de mim? Será que a minha vontade de passar por determinado local vem de mim? Ou será que é algum espírito que está me orientando? Vou dar um exemplo simples. Hoje eu não vou sair de casa porque eu estou de quarentena. E se eu sair de casa, eu estou com a sensação de que eu vou me contaminar. E vou pegar Covid, e vai ser grave. Imagine um pensamento dessa forma. Será que isso está no meu instinto? Ou seria a voz do Espírito? E é interessante com a resposta que os Espíritos colocam na pergunta 523. Eles falam que quando a gente tiver dúvida, para ser mais preciso na resposta, quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um dos mensageiros, um de nós. Irmãos, irmãs, então, da nossa reflexão, nós já podemos, então, tirarmos os seguintes ensinamentos para essa noite de hoje. Primeiro, a questão da fatalidade. Não é nada tem de fatal, exceto o momento do nosso desencarne. Tudo aquilo que ocorre na nossa vida, de caráter físico, como falamos e repetindo, para reforçar os conceitos, elas são justamente provas que nós escolhemos e já estão previstas no nosso destino. Mas nós temos uma voz íntima que nos clama, que nos lembra o tempo todo, de que alguma coisa pode vir a acontecer. E essa voz íntima pode, talvez, se confundir com um pressentimento, talvez com alguma coisa que algum espírito venha nos dizer. Como dissociar um de outro? E justamente os espíritos nos orientam para recorrer à prece. Buscar a presença do nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. Naquele momento de dúvida, naquele momento de incerteza, a resposta para certas dúvidas que temos na vida. Mas eu tenho tantas dúvidas, o que será que eu devo fazer? Busquemos a voz da consciência. Na nossa literatura espírita deixa muito claro, e no Evangelho, claro, principalmente, que nós já temos, desde a nossa criação, a oportunidade que Deus nos colocou nos nossos pensamentos de identificar o que é o certo, o que é o errado. Então nós já temos uma percepção interna quanto a isso. Então é importante nós ouvirmos a voz da nossa consciência e, seguindo essa voz, percebemos aquilo que está certo, o que está errado e recorremos aos bons amigos espirituais para nos envolver. Quantas vezes os nossos medos não são oportunidades para espíritos que às vezes querem, infelizmente, não desejam para que tenhamos boas oportunidades, enfim, para que espíritos, às vezes, que não desejam o nosso bem, vamos colocar mais direto, às vezes não aproveitam o nosso desequilíbrio, a nossa fragilidade, a nossa falta de fé. Quando eles percebem isso, cria-se uma sintonia. Como diz Divaldo Pereira Franco, nossos plugs mentais se conectam e dá espaço para que esses irmãozinhos menos favorecidos venham até nós, se conectem e comecem a colocar em nossas mentes ideias negativas, ideias obtusas e muitas ideias, às vezes, que vão nos levar a uma opção errada. O que nós precisamos fazer nesses momentos? Se temos dúvida, buscando na voz da prece, buscando nos recursos da prece, o necessário para que nós possamos criar uma sintonia, uma psicosfera que se alinhe a espíritos iluminados, espíritos que estão comprometidos com o nosso caminho no bem.
Olha a diferença. Uma vez que a gente comece a pensar ou colocar uma psicosfera deletéria em nossas cabeças, exalando fluidos mentais ou matéria mental escura, como diz André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, isso apenas é uma porta, um canal de entrada para que espíritos menos favorecidos venham até nós e nos instiguem de maneira negativa, nos coloquem medo, nos afligem. Quantos estão vivenciando nesse momento da pandemia um medo? Irmãos, troquemos o medo pela fé. Troquemos o medo pela crença, pela credibilidade no Divino Pai, no Divino Mestre. Troquemos o medo, se nós acharmos que Deus é algo tão longe, mas na realidade Ele está conosco. Mas se nós, na nossa percepção humilde, entendermos que Deus está longe, então recorremos ao irmão mais próximo que está ali do lado. O nosso anjo da guarda, querido. O nosso espírito protetor, assim como queira chamar. Mas é um irmão que está ali o tempo todo, escutando a todo instante aquilo que nós colocamos que temos em nossas vidas e temos em nossas preces. Recorremos a Ele com a prece. E aí sim, aquele instinto, aquele pressentimento, ele vai dar vazão a algo que seja mais alinhado com aquilo que a espiritualidade sublime de amor e luz busca para nós também. Que é o que nós possamos conseguir seguir um caminho reto, que vá culminar no nosso crescimento, no nosso aprimoramento moral. Isso é que é importante nós tentarmos discernir na questão do pressentimento e dos sentimentos. É importante destacar que ainda quando nós falamos da lei da liberdade, da questão 853 do Livro dos Espíritos, em que tem pessoas que às vezes escapam de um perigo mortal, tá? E acham, nossa, foi fatal, mas eu escapei daquilo. Né? E os Espíritos colocam na pergunta 853 do Livro dos Espíritos que fatal só existe um momento, que é o do desencarne. Certo? E ele ainda coloca assim, Kardec ainda faz a pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte não chegou, não morreremos? Não. Não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Nós, queridos irmãos, temos uma hora de encarne e uma hora de desencarne. Claro que essa hora de desencarne já segue um planejamento prévio que nós estabelecemos para a nossa encarnação. Mas ela não é crítica. Quando eu digo crítica, ela não é inflexível, ela pode até mudar, dependendo dos propósitos da espiritualidade. Mas o que nós temos de importante, temos o conhecimento, é que fatal só tem o momento do desencarne. Podemos passar pelas situações mais críticas, mas às vezes não é o momento. Me ocorreu na mente agora colocar, por exemplo, a questão da eutanásia. Quem de nós temos a capacidade de dizer que o momento derradeiro chegou? Às vezes o paciente está naquelas situações mais críticas, mas quantos nós não vemos aqueles pacientes que estão no hospital e às vezes, de uma hora para outra, começam a obter uma lucidez, ficam bem? Imagina se aquela pessoa opta pela eutanásia, ou o parente dela opta pela eutanásia e perde aquele momento de lucidez, que poderia vir um pouco depois. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a nossa encarnação, ela segue um planejamento e tudo isso gera uma oportunidade maravilhosa de nós corrigirmos os débitos do passado e podemos progredir um pouco mais. Então, todo esse momento, desde o nascimento até a desencarnação, precisa ser aproveitado da melhor forma possível. Porque é um presente divino de recuperação espiritual que nós temos nessa escola espiritual, nesse orbe terrestre. E se nós, de alguma forma, entendemos, opa, teve algum acidente nessa linha aqui, ou eu estou à beira da morte, não, eu já não tenho mais jeito. Só Deus sabe que a linha da morte ia mais um pouquinho adiante, que o horário da morte ia mais um pouco adiante. Quem somos nós? Quem sabe, naquele momento fatal, crítico, e é o momento real da morte,
nós não teríamos um momento de lucidez que seria o suficiente para pedir perdão a um irmão? Para nós recuperarmos de alguma forma? Outra vez, numa palestra, eu coloquei no estudo uma situação que seria o seguinte. Imagina alguém acometido por um mal numa UTI no hospital, totalmente inconsciente. E esse irmão tivesse um débito muito grande com um parente. E vamos supor que esse parente resolva visitá-lo. E naquele instante breve, ele tenha, o paciente, tenha um momento de lucidez, desperte, veja o irmão. Meu irmão, eu precisava tanto falar com você. Me perdoe a minha falha. Imagina. E depois desencarna. Olha a oportunidade do momento. Então, não sabemos a hora do nosso desencarne. Até o último momento, temos a oportunidade de conseguirmos nos recuperar de algum débito, algum erro do nosso passado, ou então teríamos a oportunidade de conquistar o nosso aprimoramento moral nessa encarnação. Já estamos caminhando para o final do nosso estudo da noite de hoje. Haviam outros contextos que seriam interessantes colocar, mas penso eu que talvez o mais importante para a nossa reflexão, dentro da nossa linha de raciocínio que estamos seguindo hoje aqui, que é o seguinte. Temos que ter, primeiro, a fé, a credibilidade, acreditar que tem um Pai misericordioso, maravilhoso, que ora por nós, que está conosco, que não nos abandona. Não podemos deixar que o medo tome conta nos momentos da fatalidade. É claro, somos seres humanos e só quem passa por um determinado momento é que vai sentir o receio, talvez, então vai passar pela dificuldade e perceber isso. Mas temos que buscar o máximo possível a fé, a crença no Deus Pai. E vou dizer por quê. Pergunta 963 do Livro dos Espíritos, para encerrar os nossos estudos da noite de hoje. Kardec pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Deus, criador desse universo maravilhoso, de tudo que nós vemos, ele vai se ocupar só comigo? E Kardec continua: não é ele muito grande, Deus, e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? O Livro dos Espíritos, para quem faz a leitura, percebe que raramente os espíritos eles são enfáticos. Geralmente as perguntas, as respostas, elas seguem um determinado padrão que são depende do contexto, cada caso é um caso. Raramente eles colocam de uma maneira contundente uma resposta sim ou não. Mas na pergunta 963, a resposta é bem clara. Deus se ocupa com todos os seres que criou. Todos. Ele não diz com um, com outro. E quando fala todos os seres, veja bem, não é só seres humanos. Ele já coloca todos os seres que criou. A preocupação que Deus tem comigo é a mesma com que ele tem com os pássaros que voam. É a mesma com que ele tem com os animais que estão no pasto ali, aquelas vaquinhas que nos dão aquele brilho maravilhoso. Enfim, essas planícies, a gente vê aquela vegetação, aquele gado, aquela coisa bonita de interior. Enfim, qualquer criatura. Vou repetir a resposta. Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada, olha como é que vai, o ponto, a resposta, nada para a sua bondade é destituído de valor. Olha que bondade infinita. Olha que preocupação infinita com tudo. Porque se ele fala todos os seres e coloca em seguida nada escapa, é para nós refletirmos que nós somos parte integrante de uma preocupação maravilhosa, de um acolhimento maravilhoso que Deus tem para conosco. Então, queridos irmãos e irmãs que estão conosco na noite de hoje, o que é importante nós levarmos nessa reflexão
é que nós tenhamos, como disse o Rebouças, Francisco Rebouças, no nosso início do estudo, na leitura que foi realizada, bom ânimo. O bom ânimo é necessário, a par daquilo que está acontecendo. Por quê? Nesse momento, se tivermos bom ânimo, a crença em Deus, a fé, nessa espiritualidade que nos envolve, nossos espíritos protetores, nossos amigos familiares, enfim. Se nós não perdemos essa fé, essa crença, nós estaremos acreditando realmente que tem um Pai cuidando de nós. Dizer que a nossa vida estaria entregue a uma fatalidade qualquer, a um jogo de dados, a um fato da natureza, seria a mesma coisa de estar dizendo que Deus não está cuidando da gente, que a nossa vida está a esmo. E não é isso. Deus nos acolhe. Deus nos ama. Deus o tempo todo nos envia espíritos maravilhosos a qualquer um que seja, a qualquer criatura que seja, para estar conosco. Então, meu irmão, meus queridos irmãos, tenhamos bom ânimo, porque Deus está conosco. Muito obrigado a todos pelo estudo da noite de hoje e que possamos estar envolvidos nessa luz. Chamaria agora o nosso irmão Rebouças para estar conosco nesse momento final, encerramento. Que lindo a resposta, maravilha. Queria pedir a você para fazer a nossa prece final, pode ser? Sim, claro, Rebouças, com o maior prazer. Por favor. Queridos irmãos, irmãs, querida espiritualidade, está conosco nesse momento, escutando as nossas vozes físicas que cortam todo esse país, que cortam essas telas, enfim, que cortam os nossos ambientes e levam para os nossos lares. Aquele acolhimento, aquela sensação maravilhosa que temos quando entramos em nossas casas espíritas, nos nossos templos, seja onde for, envolvidos no amor de Deus. Queridos irmãos em espírito, queridos espíritos que sentem o nosso pensamento e sentem a nossa alegria de estarmos nesse momento juntos, louvando e dando graças a Deus por termos esse Pai maravilhoso que está conosco. Humildemente, eu peço que todos agora, nesse instante, em que estamos encerrando os trabalhos de estudos da noite de hoje, possamos dar as mãos em espírito, possamos estar juntos, tornando esse momento um elo de amor em todos os nossos lares, em todas as nossas casas, em qualquer canto do mundo. Porque o nosso mundo precisa de acolhimento. O nosso mundo precisa de sentir a presença do Pai maravilhoso que está conosco, que se flui por nós, por meio de sua percepção, enfim, por estar conosco. Que possamos sentir essa presença sublime de nosso amado Pai e dos emissários que Ele nos envia com as suas missões, com suas palavras de amor, de carinho e de tranquilidade. Sejam emissários encarnados ou desencarnados. Que esses emissários possam levar a fé, o bom ânimo e a força para suplantarmos as dificuldades desse momento em que o nosso planetinha encontra-se iniciando o processo de mudança para um mundo de regeneração. Nós que fazemos parte desse processo de transformação, que escolhemos estar aqui nesse momento, rogamos a Deus, amado Pai, que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê a presença de amigos de luz nos envolvendo a todo instante para suportarmos aquilo que nós nos colocamos para transpor nesse momento da encarnação. Confiantes em Ti, humildes em nossos pensamentos e com a gratidão em nossos corações, encerramos o estudo da noite de hoje, certo de que estaremos com os nossos lares envolvidos nessa luz, nessa paz e nesse amor.
certo de que nossos hospitais estarão sendo também acolhidos, certo em que não é a voz que coloca agora a palavra, mas é um envolvimento sublime da luz de Deus que se expande pelo nosso orbe. Que possamos todos na noite de hoje estar envolvidos no seu acolhimento, na sua paz, no seu amor sublime e divino. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Então, nós vamos agradecer ao nosso Márcio, a alegria de tê-lo aqui conosco. Vamos passar a palavra para a Maria Lúcia, para que ela possa falar breves palavras, e logo em seguida nós vamos encerrar, e depois, se quiser bater um papinho, temos mais trabalho, mas já fora do ar, tá bom? Tá bom, Maria Lúcia. Microfone. Seu microfone. Não consigo achar o Zé. Pode falar. Agora está conseguindo ouvir? Tá. Desculpe, não sei se eu mexi em alguma coisa. Não, eu estava muito, assim, fiquei muito interessada nessa tua colocação sobre a fatalidade, né? Porque realmente é uma coisa que fica nos estudos, a gente nota que o pessoal discute bastante sobre a ideia da fatalidade, mas não combina com o nosso livre-arbítrio existir uma fatalidade, nós viraríamos um robô, né? Então, foi muito bem colocado, o nosso livre-arbítrio traça o nosso caminho, né? A gente tem o nosso Pai dá toda a liberdade para que escolhamos, né? Então, a própria palavra livre-arbítrio já acaba com a situação de fatalidade, porque podemos escolher, né? E foi muito bem colocado isso, né? E o orar, né? A gente sabe, a gente vivencia um monte de apertos que a gente se livra na vida por simplesmente parar um pouquinho, contar até 10 e orar, né? Então, eu acho assim que foi muito bem colocado, porque orar, a gente vê, a gente mostra que está tendo aquela fé, que aquilo vai se resolver porque eu estou conectado ao meu Pai. Então, eu achei muito bom, muito bem colocado isso aí. Parabéns, Márcio, muito obrigada. Então, tá bom, que maravilha. Fala, Márcio. Então, que maravilha te ouvir, uma palestra linda, maravilhosa. Que Jesus continue abençoando você nessa tarefa. Muita paz e até nova oportunidade. Obrigado a todos. Uma boa noite de paz e luz a todos, irmãos. Tem mais.